Pai do Senhor, chegamos comprometidos, estamos postando este vídeo. Será um estudo bíblico, um comentário bíblico que estaremos fazendo. A partir de hoje, toda sexta-feira, estaremos postando um tema diferente da explanação da Palavra de Deus. E eu convido a você a prestar sua atenção, escute. Escolha o momento em que você tiver mais tempo disponível para ouvir, para assistir esse vídeo. Amém? Quem vos fala é o pastor Daniel e nós estamos... Deus tem nos despertado para estar falando para os amados, para estar comentando um tema, comentando um texto, tirando as dúvidas com respeito ao estudo da Bíblia Sagrada. Amém? Convido você para orar comigo. A missionária Andresa não pôde estar aqui no vídeo hoje, mas está lá dentro fazendo o almoço. E nós vamos nos arranjando devagarinho por aqui. Próximo vídeo ela vai estar comigo em nome de Jesus. Eu convido você para orar comigo, amém? Feche os olhos. Prepara a água aí, prepara um lápis, caneta, para anotar alguns versículos também que nós vamos estudar, amém? Feche seus olhos. Pai querido, neste momento eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor. Te agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, Senhor. Só a tua palavra pode transformar a nossa vida, pois a própria diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso te pedimos, abre a porta do céu sobre a nossa vida, abre a porta do entendimento e do conhecimento da tua palavra, Senhor, porque o Senhor continua sendo o dono da unção, o dono da mensagem e o provedor da graça sobre as nossas vidas. Fica conosco, nos ajude e nos ensina. Em nome de Jesus, você diz amém. Já de antemão, eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no 2º livro do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Versículo de número 13. Então, primeiro, vamos ler do 12 em diante, amém? Marcos, capítulo 1, versículo 12 em diante, diz assim a palavra de Deus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, ou seja, o levou, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado pelo diabo, ou por Satanás. E estava com as feras, mas os anjos o serviam. Glória a Deus. Amém? É um texto bastante conhecido da palavra de Deus, onde nós encontramos um tema na epígrafe, fala sobre a tentação de Jesus. O Evangelho de Marcos, ele é mais resumido, essa passagem é mais resumida. Se os irmãos quiserem um texto mais completo, mais detalhado, os queridos vão encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo número 4, onde vai falar sobre a tentação de Jesus de uma forma mais completa, mais detalhada. Amém? Amém, irmã Andresa? E nesse momento, aproveitando o ensejo, aproveitando o versículo, aproveitando esse texto, nós vamos falar sobre um tema hoje. E esse tema é: por que
nós somos tentados? Por que nós somos tentados? Ou para que nós somos tentados? Por qual consequência a tentação vem sobre a nossa vida? Primeiro, nós vamos mostrar cerca de 7 porquês nós somos tentados. Mas de antemão, para prosseguirmos com esse estudo, nós devemos entender o que é tentação. Às vezes nós nos perguntamos, o que é tentação? O que é ser tentado? Conforme o dicionário bíblico, a palavra tentação significa, ela é o estímulo a um pecado ou a uma ação imoral. É um estímulo, é um incentivo a um pecado ou a uma ação imoral. Ou seja, tudo que lhe faz pecar pode ser uma tentação. Tudo que lhe influencia a pecar ou a cometer uma ação imoral é tentação. Amém? Ou seja, tudo aquilo que lhe conduz ao pecado é fruto, é consequência de uma tentação. Amém? Então, a tentação, ela existe em nossas vidas, primeiro, por conta da nossa natureza humana, da nossa natureza caída do homem, da natureza caída. A nossa carne em si, nós somos seres tricotômicos, somos compostos por espírito, alma e corpo. Espírito é a autoconsciência de Deus ou a autociência de Deus composta em nossas vidas. A alma, ela é a sede de nossas emoções, e o nosso corpo, a nossa carne, a nossa matéria, essa parte visível, pode ser vista a olho nu. Não existe microscópio que possa sondar a nossa alma nem o nosso espírito. Nossa matéria, o nosso corpo, ele pode ser visto a olho nu, mas o nosso psique, o nosso intelecto, ele não pode. Por isso que nós somos seres tricotômicos, somos compostos por espírito, alma e corpo. O espírito é a autociência de Deus ou a autoconsciência de Deus. Ou seja, ninguém peca de forma inocente ou aleatória, digamos assim. Ninguém peca sem ser responsável pelo seu pecado. Só uma criança, existe o período da inocência dela, mas depois que o período da inocência dela passa, que ela passa para a pré-adolescência, ou que ela passa a conhecer o pecado, ali que ela perde aquele período de inocência, aquele período que para ela tudo é brincadeira, aí que ela passa a conhecer o pecado, aí ela passa a responder pelos seus atos. Mas a partir do momento que a pessoa amadurece e passa a responder pelos seus atos, passa a ser responsável pelos seus próprios atos. Todo ser humano tem que entender isso, que ninguém peca por consequência, digamos assim, dizer, não, a carne é fraca, ou pecou inconsciente. Não, na verdade, se nós pecamos hoje, nós pecamos com toda a consciência. Porque o nosso espírito, ele é consciente que pecar é errado. O nosso espírito, ele é consciente que roubar é errado, que adulterar é errado. Então, ninguém peca sem ninguém avisar. O nosso espírito, ele nos acusa, dizendo, olha, se você fizer isso, você está em pecado. Se você cometer isso ou cometer aquilo, você está em pecado. Como é que eu identifico isso? Quando nós vamos fazer algo, aí bate aquela incerteza e nós nos sentimos desconfortáveis em fazer aquilo. É o nosso espírito dizendo, olha, você pecou. Ou quando a gente usa algo, quando a gente tem um vício, usa, aí de repente bate aquele vazio e aquele vício não está mais preenchendo o vazio. Isso é o nosso espírito dizendo, olha, isso daí não te faz feliz, porque você está em pecado, porque você pecou. E a nossa alma, ela é a sede das nossas emoções. Se eu sinto angústia, é a nossa alma que produz esse sentimento. É a alma que produz. Se eu sinto felicidade, é a alma que produz esse sentimento, que gera esse sentimento. Por isso, que se nós formos olhar na Bíblia,
quando nós morremos, ou passamos desta vida para outra, a nossa consciência e as nossas emoções vão junto. Nós vamos ver naquela passagem em que Jesus fala do rico e Lázaro, que a Bíblia fala que quando o rico chegou no Hades, que olhou para o seio de Abraão e viu Lázaro, ele conheceu, ou seja, a lembrança, ele lembrou de Lázaro. E conheceu Abraão e disse: Pai Abraão, permita que Lázaro venha, toque com seu dedo na minha língua para que me refresque, porque aqui o calor é muito grande, a chama é muito grande. E Abraão diz: olha, não posso, porque entre nós há um abismo. Lázaro, ele sofreu, teve só sofrimento, tivesse riqueza, e ele está descansando, está repousando. Aí aquele rico, ele diz: então permita que eu volte e avise os meus irmãos para não virem para esse lugar que eu estou. Ou seja, a consciência que os irmãos também estavam no caminho errado. Então, a partir do momento que nós partirmos, que nós morremos, a nossa matéria ela vai para o pó. Ela morre, ela é enterrada. Mas a nossa alma e o nosso espírito, eles se fundem e formam um corpo espiritual. E dependendo do destino, o Hades, ou paraíso, o Hades, ou seio de Abraão, o céu ou inferno, os dois vão juntos. Amém? Então, começando a ter essa dúvida, né? E quero que os irmãos entendam, que nossa intenção não é mostrar, jogar na cara o pecado de ninguém, não. É só falar porque nós somos tentados. Na verdade, a tentação ela faz parte da nossa vida 24 horas. Amém? A tentação ela é um estímulo que é produzido pela nossa natureza caída. Nós lutamos primeiro contra nós mesmos, depois lutamos contra o diabo e contra as paixões que o mundo nos oferece. Amém? Então, em primeiro lugar, em segundo lugar, primeiro, por que nós somos tentados? Primeiro, por quê? Nós vamos entender isso se os irmãos depois pesquisarem na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, se não me falha a memória, 7, capítulo 6, vocês vão entender o convívio de Paulo com a sua tentação diária. Quando ele fala do seu homem exterior e do seu homem interior. Ele fala que o homem exterior, o bem que ele queria fazer, não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, fazia. Mas, contudo, com relação ao seu interior, ao seu homem interior, ele tinha prazer na lei de Deus. Então, sempre vai haver essa luta entre a nossa carne, que a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, sempre vai ter, certo? Então, vamos entender os porquês de nós somos tentados hoje. Na realidade, não existe evangelho sem renúncia. Se alguém dizer, vamos logo botar tudo em pratos limpos aqui, se alguém dizer, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu não peco, é mentira, tá? Porque a partir do momento que você se torna evangélico, se torna cristão, não quer dizer que você se tornou-se super-herói, não. Ou se tornou-se uma pessoa imbatível, invulnerável, não. Somos pecadores. Amém? Mas nós somos justificados pela graça de Cristo. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Primeiro tópico. Primeiro, porque nós somos tentados. Ou seja, o segundo, né? Que o primeiro é porque é fruto da nossa natureza. O segundo tópico, para nos aproximarmos de Deus. De que forma? Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 15 a 16. Hebreus, carta aos Hebreus,
capítulo 4, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Glória a Deus. Porque nós somos tentados para nos chegarmos mais perto de Deus. Daqui a pouco eu já faço um comentário sobre esse versículo, mas vamos complementar um versículo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que não possais suportar. Irmãos, venhamos e convenhamos, certo? Olha, nós não temos um sumo sacerdote que foi tentado e cedeu à tentação. Mas no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, sobre a tentação de Jesus, nós vamos perceber que, do mesmo jeito que Jesus foi tentado no deserto, onde não tinha nada, porque depois que ele é batizado nas águas, ele é levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado por 40 dias. E perceba uma coisa: se nós formos comparar Jesus com Adão, Adão estava no Éden, tinha tudo que ele queria tinha. Mas no primeiro ponto que ele foi tentado, ele cedeu. Quem foi o pai de Adão? Qual foi o pai que Adão conheceu? Deus, o criou do pó da terra. O primeiro homem a ser criado. Adão poderia se dirigir a Deus diretamente como pai, ou como só Senhor Criador, dependendo do ponto de vista que você olhar. Mas Adão tinha tudo. Já Jesus, o Filho unigênito de Deus, no deserto, tentado por 40 dias, não tinha nada. Era seco, árido. Jesus, a Bíblia diz que Jesus teve fome e ficou fraco. Teve fome, sentiu fome. Aí o inimigo aparece e começa a tentar, dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O inimigo, ele gerou um estímulo para tentar Jesus. Primeiro, se tu és o Filho de Deus, quis questionar a identidade de Jesus. Segundo, transforma essa pedra em pão. Foi logo no ponto em que Jesus estava sentindo fome, porque um dos caracteres da tentação é isso, é explorar as nossas fraquezas. E terceiro, o tentou a adorar a ele, a negar a adoração a Deus e adorar ao próprio diabo. Então, Jesus foi tentado no deserto, não só uma vez como Adão, mas diversas vezes pelo próprio diabo, e não cedeu. Por isso que nós, teólogos, comparamos Jesus às vezes como o último Adão. Porque quando Adão, no jardim, foi tentado, onde tinha tudo e cedeu, o nosso último Adão, Jesus Cristo, foi tentado no deserto e não cedeu. Por isso que o escritor aos Hebreus apresenta ele como um sacerdote que ao invés de ter padecido tentação, ou seja, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado
em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado, ou seja, ele foi tentado em todas as coisas, durante toda a sua vida terrena, mas viveu sem pecado, não cedeu ao pecado. Aí é como se o escritor reconhecesse que nós somos humanos, falhos, fracos e vulneráveis. Ele diz o que no versículo 16? Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Ou seja, se acheguemos a Deus. A tentação ela vem para que no momento da tentação a gente não procure pegar tudo, jogar para o ar, chutar o pau da barraca, deixar tudo e fazer a vontade da carne. Não. A tentação ela existe para que no momento que ela vir, nós tomamos uma decisão contrária ao que o inferno, ao que o inimigo deseja. Ou seja, o querer do inferno, o querer do inimigo é que a gente ceda, peque, mergulhe no pecado, ceda a tentação. Mas o querer do Senhor é que na hora da tentação você se achegue a Ele, se achegue junto do trono da graça. Aleluia, glória a Deus. Porque se achegando ao trono da graça, nós vamos receber misericórdia para suportar a tentação. Ele diz, olha, não veio sobre vós tentação, se não fosse humana. Deus, ele não tenta ninguém. Não, eu estou sendo tentado por Deus. Isso é mentira. A tentação é fruto da nossa natureza caída. Ela pode ser influenciada pelo diabo, pelo inferno, sim, pode. Mas dizer que Deus nos tenta não é verídico, não é bíblico. Vamos lá. Aí ele diz, olha, não veio sobre vós tentação se não fosse humana. Mas Deus, junto com a tentação, vos dará o escape para que vocês possais suportar. Ou seja, você sozinho não suporta a tentação. Uma pessoa que, digamos, bebia, fumava, dizer que ele vai vencer o vício sozinho, ou vencer o vício sozinho, vontade própria, não tem como. Não existe, na verdade, não podemos generalizar e dizer que existe uma batalha entre o bem e o mal, não. A batalha realmente é entre o mal e o homem. Agora, só que para o homem vencer o mal, ele precisa da ajuda de Deus. Nós podemos tomar uma atitude de não ceder, dizer não, eu não vou ceder à tentação. E para não cedermos, devemos pedir ajuda a Deus. Porque a Bíblia diz, juntamente quando a tentação chegar, se achegue a Deus, que Ele vai mandar o escape. Então, a tentação, ela vem para que nós, na hora da tentação, nos acheguemos perto de Deus. Amém? Você não está lutando sozinho. Você tem um Deus Todo-Poderoso que vai te ajudar a vencer essa tentação. Vamos para o terceiro? Terceiro tópico. Porque nós somos tentados? Para reconhecermos que não estamos sozinhos. Primeiro, nós somos tentados porque é fruto da nossa natureza. Segundo, para nos achegarmos perto de Deus, para nos aproximarmos de Deus. Terceiro, para conhecermos que não estamos sozinhos. Olha só o que o escritor diz aqui em Hebreus 2, capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Diz assim, olha bem. Hebreus capítulo 2, 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia. Querido, isso é lindo demais. Porque o escritor diz, naquilo que Jesus sofreu, ou seja, foi tentado, naquilo que ele foi tentado, que ele sofreu, ele é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Olha, deixa eu te dizer uma vez aqui, se você recebeu uma afronta de alguém, se
se alguém te afrontou, ou se alguém joga o teu passado no teu rosto, dizer que você não tem direito a isso ou direito àquilo, não vá bater boca com ele, não. Isso é o que a tentação quer que você faça. Não dê a resposta. Não. Dobre o joelho e peça socorro a Jesus, que Ele vai te socorrer. Se chegue a Jesus e entenda, compreenda, feche a boca e reconheça que você não está lutando sozinho. Na sua tentação, na sua fraqueza, Jesus vai te socorrer, pois a própria Bíblia diz que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, nesse momento, deixa eu, antes de continuar a profetizar sobre a tua vida, onde estiver uma fraqueza na tua vida, o poder de Deus vai se manifestar lá. Amém? Agora, busca Jesus. Peça socorro a Ele, que Ele vai te socorrer. Quarto tópico. Para que nós somos tentados? Para sermos merecedores da glória de Deus. Mas como assim? Vamos a Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago é logo depois do livro da carta aos Hebreus. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus por isso. Olha só. Tá bom. Olha só. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, nós percebemos que a tentação ela existe na nossa vida, irmãos. Não é para nós cedermos, mas para nós perseverarmos. Porque esse negócio, irmãos, eu sei que o véu do tempo foi rasgado, eu sei que o véu do tempo foi aberto, nós temos acesso à glória de Deus. Mas esse negócio de dizer que teremos acesso à glória de Deus de todo jeito, não. Não existe esse negócio de dizer eu vou viver a minha vida mergulhada no pecado e vou receber a glória de Deus desse jeito. Não. Não. A tentação ela existe para você não ceder, mas para você perseverar. E nós falamos tanto de coroa, de galardão, mas hoje em dia existem muitos cristãos que querem galardão, querem a glória, querem a coroa, mas não querem mudar de vida. Paulo ele fala sobre o novo homem, quando ele diz, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, o velho homem, o velho eu, tem que nascer de novo, tem que mudar. Quando ele diz, olha, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Ele não está dizendo que é normal ser vencido pela tentação, não. Ele está dizendo que vai ter luta. Nós vamos lutar contra o pecado todos os dias. Nós vamos ser forçados a fazer o mal que nós não queremos fazer. Mas isso não quer dizer que nós devemos fazer o mal. Ou seja, todas as coisas são lícitas, a gente pode fazer tudo, mas nem tudo convém. Porque, primeiro, nós devemos entender que o pecado existe para ser vencido. A tentação existe para ser vencida. Porque graça não é só tolerância. Graça é a ponte. Nós subimos nela, mas para chegar do outro lado, a regeneração tem que acontecer em nossas vidas.
Porque a partir do momento que nós andamos pela ponte da graça, um pedaço do nosso eu, da nossa natureza, vai ter que ir ficando pelo caminho. A graça é como se fosse um corredor de mudança. Cada estágio do corredor, uma mudança nova vai acontecendo. Nós devemos viver como se fosse uma metamorfose constante, ou seja, uma mudança constante. Quando ele diz, olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, com fé, com insistência. Eu não vou ceder, porque eu sei o que me espera. A tentação, ela vem, mas ela vem para ser vencida. Amém? Então, para termos a glória de Deus, nós temos que vencer a tentação. Nós temos que ser aprovados por Deus. Quando o sacerdote ele ia entrar no Santo dos Santos, naquela época, na época do sacrifício, ele levava nas suas vestes, sinetas, fosse aquelas campainhas, aquele sino, e quando o sacrifício era aprovado por Deus, ele tocava aquele sino, confirmando ao que estavam fora que o sacrifício foi aceito. O sacerdote tocava aquele sino dizendo, olha, o sacrifício foi aceito. O sacerdote sobreviveu. Naquela época tão medieval, uma época tão, digamos assim, eu posso dizer, diferente da época de hoje, existia essa exigência toda. Será que Deus hoje não existe do seu povo, não existe do seu povo santidade? A mudança tem que acontecer. A mudança tem que acontecer na nossa vida de dentro para fora, porque não adianta mudar só a roupa, não adianta mudar só o estilo do cabelo e o coração não mudar. E os costumes passados não mudar. Existem pessoas que têm uma roupa santa, existem pessoas que num culto estão de uma forma extremamente santificadas, mas a sua convivência em casa é diferente, são pessoas arrogantes, são pessoas que por qualquer coisa o palavrão está na ponta da língua. Nós somos perfeitos? Não, mas temos que aprender a evitar essas coisas que nos distanciam de Deus. A Bíblia diz o quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não existe esse negócio de seguir só a paz. A santificação, a separação tem que existir em nossas vidas, amém? Aquilo que eu estou pregando aqui eu tenho que viver. Não existe esse negócio de, não, o pastor Daniel está falando sobre santificação, e enquanto ele está pregando, tudo bem, não. Essa palavra que eu estou pregando aqui eu tenho que pregar em minha vida, com a minha família. Amém, irmãos? Porque do que adianta eu ser um homem público no púlpito, prego, canto, profetizo e em casa eu sou um carrasco para a minha família? Não, então isso não pode existir. Um cristão ele não pode ter dupla identidade, não. A nossa identidade é Cristo, o nosso exemplo é Cristo. E o que foi que Cristo falou? Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então não existe esse negócio de ser amigo de Jesus e fazer as coisas passadas, não. Nós temos que nos revestirmos do novo homem e tirarmos a roupa velha, rasgada do velho homem passado e vivermos o agora de Deus. Amém? Em novidade de vida. Porque a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, nós deixamos de viver um livro passado e passamos a ser carta lida de Deus. Então, carta lida de Deus, ou seja, onde você estiver, o pessoal tem que ver Deus em você, o povo tem que ver Deus na sua vida. Amém? Vamos lá. Quinto tópico. Porque nós somos tentados para aprendermos a conviver com o pecado sem ceder. Olha só o que a Bíblia diz.
Tiago capítulo 1, versículo 14, diz assim, olha bem. Ao contrário, Tiago capítulo 1, versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Glória a Deus. Diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta atraz e a seduz. Meu Senhor, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelos nossos próprios desejos. Mas olha só o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Provérbios, capítulo 1, versículo 10 diz assim, a palavra de Deus. Estou procurando aqui. Provérbio é logo depois de Salmos. Diz assim. Provérbios capítulo 1, achei, versículo 10, diz assim. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não ceda, não consista. Ou seja, cada um é tentado segundo os seus próprios desejos. Ou seja, são desejos rotineiros. São desejos que todos os dias vão conviver conosco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui. Digamos que uma pessoa ela tenha um costume vou logo dizendo, eu não sou contra, tá? Digamos que uma pessoa ela tem o costume de torcer para aquele time do coração. Não sou contra quem tem seu time de futebol, não sou, tudo bem. Mas ela diariamente, ela se dedica àquele time do coração, a torcer, a acompanhar nas redes sociais, as novidades, tudo, tal. Aí eu pergunto, se a pessoa diariamente está ali, se interessa em saber o seu time do coração, ele está torcendo ali, aí eu pergunto, e o espaço para Deus na sua vida, onde está? Então vamos, olha, para uma pessoa que sai do álcool hoje, ele sempre vai estar sendo tentado a beber. Para uma pessoa que é viciada em futebol, qualquer pelada, qualquer partida, ele vai sentir desejo de jogar, de participar também. Ou seja, isso é rotineiro, isso é corriqueiro, isso acontece. Mas, quando a Bíblia fala em cobiça, em desejos, ou seja, um homem que hoje está acostumado a ter relações com várias mulheres, para ele se conformar com uma só, é um processo difícil. Quem já viveu esse momento sabe, pode dizer, mas cada um é tentado conforme a sua cobiça. A partir do momento que ele se encontra com Jesus, ele vai deixar de ser tentado? Não. Aí é que o inimigo vai investir. Mas, como antes a gente falou, o investimento do inimigo, ele investe para que você caia, mas a verdade é para você ficar de pé, permanecer e dizer não. Porque um homem, quando ele não tem um encontro com Deus, ou quando ele não quer viver fiel a Deus, ele cede, ele cai. Ele se entrega à tentação. Mas um homem que, quando ele tem um encontro com Deus, quando ele permite que o Evangelho entre nele, que Jesus faça a mudança nele, pode aparecer a mais bonita Jezabel, mas ele não cai, ele não cede. Ele valoriza a mulher que tem em casa, porque a Bíblia diz, honra, ou não despreze a mulher da tua mocidade. Muitos por aí estão trocando a ajudadora que Jesus colocou na sua vida por uma aventura, por uma aventureira.
porque não conseguiu ainda, irmãos, conviver com a tentação e dizer não. Exemplo, vou dar um exemplo, um prestamista, um vendedor, ele chega na sua porta todo dia vendendo as coisas. Aí você vai hoje e compra. Será que amanhã você é obrigado a comprar de novo? Ai, irmão, peraí. A minha vizinha chegou aqui em casa hoje, foi a maior fofoca. Mas eu me senti tão mal. Aí amanhã ela chega de novo. Será que você é obrigado a escutar? Tá entendendo? Então, é algo que vai fazer parte, vai sempre estar, mas a gente tem que aprender a dizer não. Porque a Bíblia diz, olha, se os ímpios te conduzem a pecar, não ceda, não consista, não insista, se afaste. Se nós formos olhar para Salmo 1, diz o que? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você sabe que se você está ali, você vai correr risco de pecar, então se afasta. Existem até amizades que são benignas, elas se beneficiam, mas existem amizades que são maléficas, elas te machucam e te afastam de Deus. Se a amizade te afasta de Deus, então se afasta da amizade. Amém? Aprenda a conviver com o pecado sem ceder. Quinto, sexto tópico. Porque nós somos tentados para aprendermos a gerar uma vida de oração. Ou seja, para aprendermos a desenvolver a nossa vida de oração. Porque nós somos tentados. A Bíblia diz, orai e vigiai. Certo? Nós vamos ler dois textos aqui. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26, e versículo 41. Diz assim a palavra de Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Agora, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas, capítulo 22, versículo 46. Lucas 22, 46 diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Glória. Deus é fiel na sua palavra. Amém? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, na verdade, mas a carne é fraca. A carne sempre vai ser fraca. A carne sempre vai ser vulnerável. Mas o espírito, para que a carne venha a ser vencida, o espírito tem que estar pronto para a luta, para a batalha. Nós não devemos levantar uma bandeira branca de rendição, não. Mas nós devemos insistir e dizer não. Pecado, não. Tentação, não. Quantos hoje por aí estão se vendendo? Cedendo à tentação. Olha, irmãos, para nós estarmos de pé hoje, nós temos que andar de joelho. Para que nós hoje venhamos chegar em um púlpito e falar de Jesus. A maior parte da nossa vida tem que ser em silêncio para as pessoas e rasgarmos o nosso coração para Deus. Porque sem uma vida de oração, sem uma vida de vigilância, ninguém vence a tentação. Então, quando Jesus ele faz aquela oração que nós conhecemos do Pai Nosso, ele começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu, se dirigindo a Deus como Pai. Se dirige a Deus como Pai.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, adore a Deus, santifica o nome de Deus, fale que Deus é santo. Assim na terra como no céu, declare a grandeza de Deus, adore a Deus. Diga que Ele é santo, diga que Ele é grande. Na terra e no céu, é Senhor da terra e céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, aceite a vontade de Deus, aceite o domínio de Deus sobre a sua vida. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoai a quem nos tem ofendido. Ou seja, peça perdão, mas perdoe. Aprenda a perdoar também. Queira o perdão, mas aprenda a perdoar. Por nós de cada dia, nos ajude a perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, às vezes nós temos que entender e reconhecer a cuidado de Deus. Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, no pedido, Deus orienta que o povo peça para que Deus não permita que nós venhamos cair em tentação. Porque, irmãos, diante de Deus, diante do meu Deus, se eu quero conversar com a minha esposa, eu chamo ela perto de mim e converso com ela. Se eu quero conversar com um amigo, eu ligo para ele ou eu marco um encontro e converso com ele. Com Deus não é diferente. Para nos aproximarmos de Ele, para nos tornarmos mais fortes, para que a minha amizade com o meu Deus seja fortificada, eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida de contato com Deus, uma vida de diálogo. Cristianismo não é um monólogo que é só você, tudo só você tem, só você faz. Não, é tudo para você. Não. Primeiro, para você ser alguma coisa, você tem que ter contato com Deus. Entenda? Uma vida de oração. Sem oração, não existe vitória. Sem vigilância, não existe vitória. Temos que vigiar, orarmos, para que quando a tentação vinha, a tempestade vinha, nós estejamos firmes, prontos. Amém? Porque, na verdade, muitos homens na história do cristianismo, na história das Escrituras, só conseguiram vitória porque tiveram uma vida de oração. Amém? Vamos lá. Sétimo tópico. Por que nós somos tentados? Para nunca deixarmos o nosso nariz empinar. Ou seja, para nunca deixarmos o nosso nariz empinar, para nunca deixarmos o nosso ego crescer. Olha só o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6. Gálatas, se não me falha a memória, logo depois de 2 Coríntios. Gálatas capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, primeiro. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Glória. Nós temos um problema. Hoje em dia nós temos um problema. Quando alguém está do nosso lado ali lutando, buscando, em muitos lugares, não vou dizer em todas as igrejas, em muitos lugares ele é aplaudido, elogiado. Mas se ele pecar, muitos vão se levantar para querer abafar o ministério dele, para querer abafar a chamada dele, dizer que pecou, acabou a história para você. Não, não é bem assim. Olha o que é que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, se alguém demonstrar alguma falta, alguma fraqueza, vós que sois espirituais, corrigiu com brandura, ou seja, seja brando. Corrija com brandura, com calma, com leveza, ou corrija, sabe? Ou seja, tenha consciência quando for corrigi-lo e o corrija de forma branda, não de forma agressiva.
E guarda-te para que também não sejas tentado. Ou seja, irmão, diante de Deus, ninguém é dono da verdade. Ninguém é imbatível. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é imbatível. E, às vezes, muitos de nossos irmãos pregam, profetizam, sapateiam, cantam, louvam, a igreja pega fogo, é aquela maravilha. Não é verdade? Aí, às vezes, a gente deixa o nariz empinar, o nariz crescer. E vê alguém que caiu, alguém que pecou, está lá no fundo do poço, está lá passando por um processo de disciplina, ou está no estreito. Aí a gente começa, não disse, eu vi logo, misericórdia, aquilo dali não serve, ah Jesus. Aí eu pergunto, quem é você? Será que você também presta para ocupar o lugar que você está ocupando hoje? Eu sei que Deus nos honra, que Deus nos escolhe, mas reconheça a sua pequenez também. Paulo ele disse, olha, se for para falar de revelações, eu conheço um homem que já foi até o terceiro céu. Ou seja, é como se Paulo dissesse, olha, se for para falar de dons espirituais, eu conheço um homem que já foi muito além do que vocês já foram, que já viu muito mais do que vocês já viram, mas nem por isso ele se exalta. Então não deixamos que o nosso ego nos exalte e nos faça parecer invulneráveis, não. Mas que o nosso talento, o nosso dom hoje pregado, hoje louvado na igreja, como ferramenta de edificação da igreja, que ele seja um símbolo, irmãos, de ponderamento, de resiliência e de integridade. Porque se você não conservar a sua integridade, se você não ponderar para com aqueles que são fracos na fé, e se você não usar de resiliência para com as coisas que acontecem na sua vida, para você não conservar, se você não conservar o seu coração das tentações, os próprios aplausos hoje, as próprias pessoas que hoje te aplaudem, por algum defeito, amanhã vão te questionar. Entenda, a partir do momento que nós vivemos de aplauso e de elogio, nós deixamos de ser cristãos para vivermos uma vida de fariseus modernos. Você não tem nada, a unção não é tua, essa graça não é tua, esse poder não é teu, é tudo dele. Se ele puxar a tomada, apaga tudo. Ninguém prega, ninguém canta, ninguém faz mais nada. Então reconheça o seu lugar. Não deixe o teu nariz empinar. Reconheça que para vencer essa tentação você precisa do teu Deus. Amém? Queridos, eu vou fazer um último tópico. Já é o 8º, mas eu tinha prometido 7, mas vamos completar os 8. O 8º é o seguinte, é para aprendermos a conviver com os bens materiais e resistir o diabo. Para convivermos com os bens materiais e resistir o diabo. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 6. Eita Jesus, oh glória. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo atormentaram muitas dores. Para concluirmos, na carta de
Tiago, capítulo de número 4, versículo 7. A Bíblia, Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim, olhe bem. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, quando a Bíblia fala que os que buscam riqueza, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, os que querem ficar ricos caem em tentação, não está falando, dizendo que você, por ser cristão, você não pode sonhar com a vida próspera. Você pode, você deve. A Bíblia diz que nós teremos 100 vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. Mas que nós não venhamos vender os nossos princípios. Porque a partir do momento que nós sonhamos, nós desejamos, é bom. É bom desejar ter uma casa própria, é bom desejar ter um carro na garagem, é bom desejar ter uma vida próspera, é bom desejar se enriquecer, é ótimo. Desejar posse é ótimo. É proibido para os cristãos? Não, não é proibido. Mas nós não devemos esquecer do principal, que o nosso alvo é Cristo. O seu carro você não pode salvar, a sua família você não pode salvar. Perdão, eu peço até perdão por isso, porque na verdade salvação é individual. O seu carro você não pode salvar, a sua casa você não pode salvar, mas os seus filhos, se você criar no caminho do Senhor, pode ser fruto. Você pode gerar esse fruto. Amém? Então eu peço aos irmãos que por graça e por misericórdia não se venda. Muitos por aí, quantos hoje em dia marcaram a história da humanidade, mas terminaram de forma trágica. Elvis Presley, rei do rock, cantava na igreja, era protestante, mas preferiu a fama. Se vendeu pela fama, cedeu. Eu sei que ele deixou a história, mas será que tinha necessidade dele morrer tão jovem? Que legado ele deixou? Que legado ele deixou? Eu fico pensando às vezes, se formos para nós vivermos, se for para nós vivermos, só enquanto os holofotes estão sobre nós, o que vai valer a pena? Quem vai estar do nosso lado quando os holofotes se apagarem? Muitos se vendem, caem em tentação. Muitos trocam a sua fé, a sua chamada por qualquer coisa. É profeta, a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé. Mas eu pergunto a você, diante de Deus, diante do meu Deus, eu pergunto a você, como Jesus perguntou, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta vivermos uma vida tão próspera, mas aqui dentro não tem um vazio que bem nenhum preenche? A tentação existe, não ceda. Quantos homens e mulheres de Deus, porque receberam um cargo, porque receberam um cargo político, porque se envolveram na política, se venderam.